Olá, tudo bem? Boa tarde. Agora são 14 horas de uma sexta-feira maravilhosa. Meu nome é Galvão, José Galvão Roson, sou psicólogo, trabalho com pessoas que têm problemas com dependência de álcool e outras drogas, mas também trabalho com pessoas com depressão, angústias. Para quem tem necessidade de autoconhecimento, tá? Hoje eu quero contar a história do Zezinho adulto, né? Eu tô meio picando, tem hora que eu conto da infância dele, só sei que, vamos lá, deixa eu contar logo. Aí Zezinho, chegou um momento que ficou adulto. Nota, Zezinho, eu já contei a história de Zezinho quando eu era criança. Zezinho começou a usar drogas muito cedo, fumava, bebia, usava drogas e tal. Vou falar, é uma história, isso aqui que eu estou contando para vocês é real. Zezinho é uma história real, tá? Aí o Zezinho teve a adolescência dele é bem complicada, tá? Eu vou contar da adolescência do Galvão. Mas eu não sei, veio uma vontade de contar de como o Galvão conseguiu parar de usar, porque ele foi sofrendo muito com o tempo. Ele usava muita droga, ele bebia muito, ele estava virando praticamente um zumbi, tá? Ele usava cocaína, heroína, LSD, usava álcool, maconha, a cocaína era injetada, tá? Então era uma pessoa que usava muita droga, bastante droga, tá? Ele e os amigos dele. Inclusive os amigos dele, poucos estão vivos, pouquíssimos estão vivos, poucos estão vivos. E quem está vivo ou está sequelado, está em clínica, está internado, ou poucos estão assim, bem, mais ou menos, né? Bem, sem muita sequela. Então, eu quero contar que uma vez ele conheceu uma pessoa que fazia psicologia. Ela estudava numa universidade. O Zezinho tocava violão. Gostava de tocar violão, tal. Tocava na noite. E ele foi tocar na inauguração da universidade. Era faculdade, virou universidade. E ele foi tocar. E nessa noite ele conheceu uma pessoa. Começou a gostar da pessoa, começou a gostar da pessoa, começou a conviver com a pessoa. A pessoa não tinha problema com drogas. Eu não sei como conseguiu conviver com o Zezinho, né? Já não era mais Zezinho, era Zé. Ele devia ter aí uma média de 22, 23 anos, acho. E eu só sei que foi um relacionamento muito difícil. Porém, um dia, essa pessoa deu um ultimatum nele. Falou assim, ou você para de usar, de beber, na época era bebida, né? Ele usava muita droga, mas a bebida estava forte nele. E ele falou assim, né? E ela falou, você não vou terminar com você. E ele gostava muito dessa pessoa. E ele percebeu que ela estava falando sério, estava falando correto, que ia se separar mesmo. E aí ele, não sei de onde, ele criou uma força, criou uma energia foi interessante, porque ela falou que estava fazendo estágio no grupo de AA. E só tinha homem, e ela precisava fazer um estágio lá, e se ele teria que ir com ela, porque senão ela iria se sentir mal, jogada dela, tá? E ele foi um dia lá, e ele escutou alguma coisa, aí tentou parar de beber, ficou uns dias sem beber, uns 2, 3 meses sem beber. Conseguiu, não sei como, sinceramente, não sei como ele conseguiu. Só sei que ele voltou a beber, começou a beber forte de novo. Daí a pessoa falou,
Então, a separação, ele falou, não, peraí, eu vou fazer um negócio. Ele pediu para ir de novo no AA e foi muito interessante. Quando ele estava descendo para o AA, ao lado do AA, da porta do AA, que fica perto da universidade aqui, São Francisco, hoje é estacionamento da universidade, do lado tinha um barzinho na esquina. E a ressaca dele era tão forte, pra você ter uma ideia, que ele precisava de 2 doses de bebida, já de manhã, 5 horas da manhã. A primeira ele não conseguia segurar, aquilo ele colocava para fora, e a segunda encaixava com muita dor, ok? E aí a ressaca, ele falava que era que nem uma panela de pressão grudada dentro do peito dele. Ele sentia que nem uma panela de pressão dentro do peito. A ressaca era muito forte, muito forte. Então, eu vou primeiro contar como ele parou de beber, depois no outro vídeo eu conto como ele parou de usar drogas, tá bom? Porque foi em etapa que ele fez isso. Aí ele chegou no AA, ele estava chegando no AA e ele estava com uma ressaca pesada, pra vocês não terem ideia. Era muito dolorido aquilo. Naquela noite ele tinha tido um sonho com uma prima dele. A prima dele segurava as portas do bar, assim, não deixando que ele entrasse. E outra coisa que doía muito para ele era a sobrinha dele fugir dele quando ele chegava alcoolizado. Doía muito, todas essas coisas, e a namorada dele falando que ia terminar o relacionamento, tá? Então várias coisas, e ele começou a perceber que ele realmente estava sofrendo. Aí ele começou a sair da casa dele, e ele falou assim, não, hoje eu não vou beber, eu vou chegar lá sem beber, no AA. E desceu, e estava descendo. Aqui nessa cidade, ou é subida ou é descida aqui, Itatiba. E ele descendo para ir nesse AA. Aí o que acontece? Ele estava com uma ressaca forte, ele falava assim, puxa, se eu tivesse 5, naquela época, eu não sei se era real, o que era. Isso aí foi 86, dia 21 de setembro de 1986. Eu não lembro o que é. E aí, ele falava, puxa vida, se eu tivesse 5 contos, 5 reais, sei lá como é que é o nome, eu beberia uma para fazer a limpeza e a segunda encaixaria para não matar essa ressaca. E ele não estava com dinheiro naquele momento, ele não tinha posto dinheiro no bolso, não tinha feito nada, estava evitando, né? E ele descendo, o AA ficava aqui, a porta do bar ficava aqui, certo? Quando ele chegou na frente da porta do bar, que ele faltava uma casa, porque era na esquina do bar, do lado vizinho era o AA. Na frente do bar, na porta do bar, na rua, na calçada, tinha 5 reais no chão. Gente, parece coisa do, sei lá. Tinha 5 reais no chão. Ele fala que na hora que ele baixou e pegou o dinheiro na mão, ele olhou para dentro do bar e viu na prateleira várias garrafas de cachaça, que antigamente era colocado carquejo, várias coisas dentro, e ficava na prateleira. Então aquelas garrafas estavam limpinhas, elas brilhavam, e ele viu aquilo, e aquilo era o que ele queria, o que ele precisava naquele momento, vamos dizer assim. Eu só sei que naquele momento ele olhou e falou assim, tem alguma coisa aqui, se eu entrar nesse bar aqui, eu morro. Se eu entrar no AA, eu vivo. O que ele fez? Ele com muita força pegou dinheiro, entrou, aí tinha a sacolinha que ficava da sétima tradição, ficava num lugar, não passava a sacolinha, ficava. Ele chegou, não tinha ninguém, ele colocou o dinheiro dentro da sacolinha. Aí ele fala para mim que ele sentou na frente, ele ficava com vontade de roubar o próprio dinheiro dele. Ele
sentava, olhava a sacolinha que tinha uns 5 reais lá dentro, ele falava, eu vou pegar esses 5 reais, mas ele era tão honesto. Honesto ele sempre foi. Ele não mexia, porque ele já tinha dado e também ele não. Eu só sei que naquele dia 21 de setembro de 86, ele pediu ajuda, aí um companheiro de lá, os 2 companheiros que estavam lá naquele dia, são falecidos, por memórias a ele, eu não posso porque é anônimo, mas dá vontade de falar o nome dos 2, estão falecidos. Ele levou, aí levou ele num hospital, levou ao hospital, lá no hospital ele ficou 4 dias internado. Quando ele saiu do hospital, ele continuou frequentando o AA e ele está limpo até hoje. Ele está limpo até hoje, sem uso da bebida alcoólica. Ele continua usando drogas até dia 17 de fevereiro de 94, mas isso é outra história. Eu vou contar para vocês como é que foi. Também tem coisa aí, porque é incrível. Como é que ele achou 5 reais na porta? O sonho que ele teve. Então, são coisas que a gente precisa muitas vezes entender, que a dependência química é complicada nesse ponto. A gente precisa entender muito bem o que é isso. Tá bom? Dê o seu like para você escutar a história do Zezinho, que não é mais Zezinho. E devo dizer que ele mudou o nome, tá? Do Zezinho. Eu vou contar outra história dele, como ele parou de usar drogas. Como é que foi que também tem a mesma coisa. Dá um like aí, escreve, vamos nessa. Um grande abraço, beijo no coração, até mais.